Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei, né, o popular mês dos políticos, ops, da mentira, né, mostrando essa foto aqui para vocês, né? Na verdade, são duas fotos, né, ao mesmo tempo, tá? Não sei se vocês conseguirão enxergar isso aqui, né? Acho que sim, né? Apesar do reflexo, eu acredito que vocês estejam enxergando sim, né? Bom, vocês puderam perceber que esses dois caras, né, aqui segurando os quadros aqui de baixo, eles são palhaços, né? Ou se não são palhaços, né, eles têm jeito de palhaço, né? Enfim, né? Aparentam ser palhaços, né? Bom, eu acho que vocês todos aqui estão enxergando, né? Bom, pegando um gancho nessa foto aqui, nessas duas fotos maravilhosas, né? Que vocês estão vendo, apesar do reflexo, né? Eu acredito, né? Com certeza, os mais velhos, né? Quem já tem alguma certa idade, né? E que porventura esteja vendo esse mal acabado falando, né? Deva se recordar, né? De uma música, era um samba, né? Diga-se de passagem, né? O verso inicial, né, o trecho inicial é o seguinte: cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Bom, essa música, né, que eu tentei miseravelmente cantar, tá? O título dela, mais do que obviamente, é Palhaçada, né? Esse é o título da música, Palhaçada, né? E certamente algum de vocês deve estar perguntando, né? Então essa música, a famosa, gloriosa Palhaçada, seria a respeito de um baba-ovo de político? Seria a respeito de algum jogador da seleção brasileira que ficou com cara de tacho depois que o Brasil tomou de 4-1 da Argentina? Bom, obviamente que não, né? Bom, agora falando sério, tá? Essa música, tá? Ela foi lançada do dinossaurico, jurássico e pré-histórico ano de 1961. Né? Então lá se vão 64 anos, né, que essa música ela acabou sendo lançada. Ela foi lançada, para ser mais exato, em março de 1961. Né? Ela fez um sucesso tão estrondoso, né, que já em 7 de março de 1961, essa música ela mal havia sido lançada, né? Chegou a ser publicada uma matéria no jornal do Rio de Janeiro chamado Diário Carioca, que é um jornal que não existe mais, né? Essa matéria ela comentava sobre a popularidade, né? Sobre o sucesso estrondoso e espantoso que essa música já tinha, apesar de ela mal ter sido lançada, né? Um fato bem curioso, bem peculiar, além do fato de ser uma música bem engraçada, né? É que ela foi lançada, ela foi gravada ao mesmo tempo por 5 cantores. Então, nessa data que eu acabei de mencionar, março de 1961, ela foi lançada simultaneamente por 5 gravadoras. Inclusive, né, dois dos cantores, né, das cantoras, ou melhor dizendo, que gravaram essa música, foram a Doris Monteiro, né, e a Elisete. Agora me foge o sobrenome dela, né? Mas enfim, né? A Doris Monteiro, que é uma das. A Elisete Cardoso, se eu não me falha a memória, tá? Então a Doris Monteiro e a Elisete Cardoso, né? Como é mais do que sabido, são duas das maiores cantoras, né? Da história da música brasileira. O curioso, né, que além dessa música ela ter sido gravada ao mesmo tempo por 5 cantores, né, distintos, e ter sido lançada ao mesmo tempo por 5 gravadoras, né, ainda em 1961 essa música ela foi regravada mais 5 vezes, né? Inclusive, né, eu confesso a vocês que eu não sabia. Existe inclusive uma versão em inglês, né, dessa música. Essa versão em inglês, né, ela jamais foi lançada em disco, em CD, enfim, né. Essa versão em inglês de Palhaçada, né, ela foi composta, uma versão obviamente em inglês. Ela acabou sendo a música tema de uma peça teatral que foi encenada em Nova York em 1966, na Broadway, né? Broadway que é um dos pontos, né, turísticos dos locais
mais famosos, né, de Nova York, né? Então, uma outra coisa que eu confesso que eu não sabia, tá? É que em 1985, essa música ela foi o tema de um anúncio comercial de uma marca de filtros solares, né? Então, e ela acabou sendo regravada quase que incontáveis vezes, né? Uma quantidade enorme de cantores acabaram regravando essa música, né? Essa música, né? O primeiro, eu disse que 5 cantores, né? Acabaram gravando essa música ao mesmo tempo, tá? O primeiro deles foi o Yvon Cury, né? Para quem nunca ouviu falar nesse cara ou não está conseguindo relacionar o nome com a pessoa, tá? O Yvon Cury, eu acredito até que muitos de vocês até devam se recordar, se lembrar disso, tá? Mas lá no início da década de 90, no início dos anos 90, né? Na escolinha do professor Raimundo havia um personagem que era o Seu Gaudêncio, né? Era aquele típica imagem, né, bem estereotipada do gaúcho, né? O cara de bigode, o cara de lenço vermelho, de bombacha, falando grosso, se contando vantagens, se gabando, né, da própria macheza, né? Então, quem interpretava esse personagem, o seu Gaudêncio, né, era justamente o Yvon Cury, né? O Yvon Cury, né, apesar de ter vivido, né, esse personagem, ele não era gaúcho, ele era mineiro, ele era de Caxambu. Caxambu é uma cidade do sul de Minas Gerais, né, que é até bem conhecida por ser uma estância hidromineral e é uma região de clima bastante ameno, inclusive no verão, né? Embora ele fosse mineiro, né, de nascimento, ele passou praticamente a vida inteira, né, passou praticamente a vida inteira no Rio de Janeiro, né, e além de ter sido comediante, né, e cantor, né, obviamente, o Yvon Cury ele foi compositor, ele foi ator, inclusive ele chegou a atuar em 2 novelas da Globo, né, que foram Feijão Maravilha em 79 e Barriga de Aluguel, que foi ao ar entre 1990 e 91, que eu acredito que vocês devam se recordar, né? E além dessas 2 telenovelas, ele atuou em muitas radionovelas. O Yvon Cury ele também foi radialista, ele foi apresentador de programas de televisão, né? Um desses programas que ele apresentou foi Almoço com as Estrelas, né? Foi um programa bastante famoso, que foi ao ar pela TV Tupi, né? Pela extinta TV Tupi, né? Inclusive na época que a TV Tupi ela foi extinta, o Yvon Cury ele trabalhava, né, na TV Tupi, né? E, enfim, né? E além dele ter sido artista, né? O Yvon Cury ele também era empresário, né? Então o Yvon Cury foi aquela típica pessoa, né? Que hiperativa, né, que não conseguia ficar parada e que fazia várias coisas ao mesmo tempo e fazia muito bem feito, né? Diga-se de passagem, né? Então, resumidamente, eu acabei de trazer para vocês a história da música Palhaçada, né? O cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, enfim, né? E já ia me esquecendo, né? A temática, né? O tema, né? O enredo dessa música, né? É tão manjado e tão velho quanto andar para frente, tá? É do cara que acabou levando o pé na bunda da amada dele, que ficou desconsolado, né? E que ficou com cara de palhaço. Né? Então, resumidamente, esse é o enredo da música, tá? Mas por que eu estou falando tanto de palhaçada, né? E por acaso hoje, né, eu abrirei, né, iniciarei o mês de abril contando alguma piada para vocês, né? Bom, eu diria, tá, que para o bem da humanidade, tá, e em respeito a vocês, eu não farei isso, tá, porque eu sou tão bom contando uma piada quanto uma pessoa gorda dançando balé, tá. Bom, no próximo vídeo, tá, no vídeo seguinte, eu contarei a vocês quem foi o palhaço, tá, é um fato relacionado, obviamente, à história de Joinville, tá. Bom, agora falando, né, o que interessa, que é a história de Joinville, né? Eu mostrarei agora, tá? As fotos que eu mostrarei agora, tá? Primeira foto, na verdade, é uma reprodução, tá? De um documento assinado, né? De um texto escrito, né? E assinado
pelo Adolf Hautenhoff, tá? Adolf Hautenhoff, que eu já tinha mencionado em um vídeo anterior, e que foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, de 1869 até 1873. Então, de novo aqui para vocês a assinatura do homem, né? Do Adolf Hautenhoff, né? A próxima foto, infelizmente, a qualidade dela é bem ruim, né? Mas, né, tentarei, né? Tentarei. Não, espero que vocês a distinguam, né? Consigo enxergá-la, né? Bom, eu acho que vocês estão vendo, né? Essa foto aqui, tá? Ela é de 1870, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, nesse local, hoje existe o mercado público, tá? Então, até por volta de 1905, onde hoje existe o mercado público, ali existia uma pequena enseada, e nessa pequena enseada, que era uma enseada lodosa, né, existia um pequeno porto, né? E vocês podem reparar, né, não sei se vocês estão vendo, mas lá no fundão da foto, né, aparece a antiga Catedral de Joinville, né? A Catedral de Joinville que veio a ser demolida, né, infelizmente, em 1963. E a última foto, né, que eu trarei para vocês, né, é um trecho do que hoje é a Rua São Joaquim, que é aquela rua que passa do lado, né, do antigo Hotel Colón, né, ali bem no centro, bem no coração de Joinville, né. Essa rua, até 1912, que hoje é a Rua São Joaquim, né, que é isso aqui que vocês estão vendo, até 1912 o nome dela foi Rua Hautenhoff, né? E aqui vocês estão vendo que existe uma torre, né, de madeira. Aqui foi a primeira sede, né, o primeiro quartel do Corpo de Bombeiros, tá? Isso até 1913, tá? Infelizmente, eu não citei a data em que essa foto foi batida, tá? Bom, eu tinha, na semana passada eu havia comentado, né, que em junho de 1869 chegou um navio, né, o Gema, com 2 M's, né, trazendo 80 pessoas, é um número relativamente modesto, né, de imigrantes. Hoje, tá, o caso que eu trarei a vocês hoje, tá, foi completamente oposto, tá? O navio sobre o qual comentarei, né, hoje, né, ele trouxe 454 pessoas, né? Repetindo, o navio sobre o qual eu falarei hoje, ele trouxe 454 pessoas, era gente pra caramba. Mas então quer dizer que todo esse povo ficou aqui em Joinville mesmo? Não. 189, 254 dessas 265, né? Dessas 454 pessoas, na verdade, elas foram para Blumenau, tá? Então, apenas, né, entre aspas, 189 delas é que acabaram ficando aqui mesmo por Joinville, tá? Bom, só que isso, tá, é um assunto para o vídeo seguinte, tá? Então, no vídeo seguinte eu desvendarei o mistério, direi a vocês quem foi o palhaço, tá? O palhacinho da história de Joinville, tá? Então, até lá, beleza? Então, falou!